Nosso texto para essa noite se encontra no livro de Marcos, capítulo 19, verso 1 ao 10. Eu acho que vai ser... Tem condições de colocar aqui, não é? Marcos. Perdão, irmão. Lucas. Capítulo 19, verso... Eu vou contextualizar antes de nós lermos. Essa passagem, ela retrata a entrada de Jesus Cristo na cidade de Jericó. E ali ele encontra um cobrador de impostos, que era judeu, mas estava a serviço do Império Romano. E a partir daquele instante se desenvolve tudo aquilo que nós vamos estar nessa noite aqui, meditando e trazendo para nós as lições que o Espírito Santo certamente tem para cada um de nós. Eu não tenho dúvida que até aqui o Espírito Santo de Deus já falou-nos através da mensagem, dos cânticos, da oração, mas eu tenho impressão e tenho certeza que o Senhor tem mais para todos nós. Amém? Então o texto, vamos ler o texto. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se existe nesse texto um texto áureo, é o versículo 9 e o versículo de número 10. Coloca aí de novo aí. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão do Senhor: salvar aquele ou aquilo que está perdido. Você que já é crente em Cristo Jesus, um dia você estava perdido, como eu. Nós todos estávamos perdidos, sem rumo, sem direção, sem certeza da vida eterna. Aliás, essa semana que passada, eu recebi lá no colégio uma pessoa que faz parte de uma igreja ali do Conjunto Ceará.
E eu fiz uma pergunta para aquela pessoa, disse, você é crente? Ele disse, sou crente. E você é salvo? Ele ficou sem saber. Eu não sei se sou salvo, só quem sabe é Deus. Eu digo, você tem certeza do que você está dizendo? O que é que você é da igreja? Ele disse, eu sou presbítero. E não tenho certeza da salvação. Então vocês observem a que nível nós estamos chegando nas pregações e doutrinamento das igrejas. Não se prega mais a sã doutrina, essa que é a realidade. É como o Joel disse nessa noite aqui, é o evangelho coach. É aquele evangelho que é o polimento. O crente, ele tem que ter certeza da sua salvação. Porque aquele que nasceu de novo não pode desnascer. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-te nascer de novo. Foi as expressões de Jesus Cristo para Nicodemos. Então, amados, uma verdade eu quero deixar bem clara aqui nesta noite para todos vocês. Baseado neste texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus chega, a vida eterna chega. A salvação chega. E tudo é transformado. E aqui eu até faço um adendozinho. Se você não sente transformação na sua vida, na sua casa, no seu emprego, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, é porque certamente você cai na condição daquele presbítero que disse, eu não tenho certeza da salvação. Porque Jesus Cristo chegando, ele transforma. Como transformou a vida de Zaqueu. Eu vou repetir. Quando Jesus chega, a vida eterna chega. A salvação chega. E tudo é transformado. Olhe para o seu irmão e eu vou repetir, você diz, e ele vai dizer também para você, tá certo? Diga assim, meu irmão, quando Jesus chega, a vida eterna chega, a salvação chega e tudo é transformado. Zaqueu, cujo nome significa o justo, era judeu e exercia a profissão de supervisor de coletores de impostos do Império Romano. Mais precisamente na cidade de Jericó e nas regiões circunvizinhas. Embora de nacionalidade judaica, era uma pessoa desprezada, era uma pessoa desprezível. E considerado um traidor por sua própria comunidade, haja visto exacerbar e oprimir seus patrícios das cobranças dos tributos. Ele era um publicano. E o texto diz que Zaqueu era um publicano, que só pensava em ganhar mais. Ele era comissionado. Quanto mais arrecadasse, mais ele enchia a sua bolsa. Quanto mais ele cobrasse e arrecadasse, mais aumentava o seu patrimônio. E não tinha ética. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei que há uns anos eu recebi Aliás, eu tive a oportunidade de ir a uma reunião onde estava ali um procurador de um determinado município da região metropolitana de Fortaleza. Eu me tornei, inclusive, amigo dele.
Ele sempre que tinha assim, as suas festas, ele me convidava para ir lá, inclusive até para levar a palavra lá para os seus subordinados. E uma vez ele sentou-se comigo e disse: pastor Bosco, eu ontem saí altamente decepcionado de uma reunião que eu tive com o excelentíssimo prefeito da nossa cidade. Aquela reunião foi uma reunião que tratava das finanças do município. E a palavra-chave daquela reunião era arrecadar. A reunião girava em torno disso, arrecadar. E Sua Excelência, ele disse assim: não importa como os munícipes estão, não importa como está as empresas, não importa como é que está os empresários, o que importa é arrecadar. Se possível, esfole-os. Pode esfolá-los. Porque nós precisamos de dinheiro nos cofres da nossa prefeitura. E eu me lembrei que este homem, que era um judeu, que era desprezável pelos seus patrícios, era porque ele era talvez dessa mesma corrente doutrinária de quanto mais arrecadar, mais ele tirava os recursos de suas comissões para encher os seus bolsos e aumentar o seu patrimônio. Inclusive, tem uma palavra que eu queria que você colocasse aqui, aí, em Lucas, capítulo de número 3, verso 12 e 13, que fala exatamente sobre isso que nós estamos falando nesse instante. E chegaram também os publicanos, olha, publicanos. Aqui não era Jesus Cristo, aqui era João Batista que estava batizando. Quando dizia assim, arrependei-vos, aliás, essa palavra desta noite foi dita pelo pastor Joel. Arrependei-vos porque o reino do céu é chegado. Aí aquela multidão de fariseus vinham ao ponto deles receberem até aquele elogio de raça de víboras. Mas vieram também junto aos fariseus os publicanos, para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, ele estava perguntando ali a João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Mestre, o que devemos fazer? Olha qual foi a resposta de João Batista. E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Amados, Deus não compactua com injustiças. Esse quadro de injustiças que está acontecendo no Brasil, lá, certo, com aqueles poderosos, certo, massacrando pessoas humildes, pessoas inocentes. Você pensa que vai ficar sem uma resposta? De jeito nenhum. Jeová é Jeová Tissedikedu, é o Deus de toda a justiça. Quem lê os profetas sabe quanto Deus abomina juízes opressores, juízes iníquos. Mas era a palavra, o que acontecia na vida de Zaqueu era porque ele era um opressor. Ele não queria saber, esfola, certo? Arranca o dinheiro, manda a parte que cabe a César, dá a César o que é de César, mas que enche também os meus bolsos. É tanto que vocês observaram, que eu não vou me ater muito a essa coisa que nós vimos aqui, que quando ele encontrou-se com Jesus, que Jesus disse, como me convém pousar hoje na tua casa, ele foi e disse o que? Eu vou agora restituir, vou dar tanto aos pobres, vou fazer não sei o quê.
Por quê? Porque chegou algo ao coração de Zaqueu. E como eu disse, quando Jesus chega, a transformação. Você não pode ser a mesma pessoa. As coisas que eu fazia, já não as faço mais. As coisas que eu falava, já não as faço mais. Era um cântico que era ensinado às crianças da igreja batista, quando eu ainda era jovem na igreja batista, que dizia: houve um câmbio quando de novo eu nasci. Houve um câmbio quando de novo eu nasci. Houve um câmbio quando de novo eu nasci. Aí diz: as coisas que eu falava, já não as falo mais. As coisas que eu cantava, as músicas que eu cantava, já não as canto mais. As coisas que eu fazia, já não as faço mais. Porque houve um câmbio na minha vida. Houve uma transformação na minha vida. Eu não sou mais aquela velha criatura. Eu sou uma criatura nova. Meus amados, por certa comunidade judaica em Jericó não o considerava justo, embora o nome dele fosse justo. A palavra Zaqueu significa o justo. Mas a comunidade não o considerava o justo. Mas ainda que aos olhos dos judeus, Zaqueu não passasse de um traidor, aos olhos de Jesus, Zaqueu era um precioso pecador, perdido, que precisava da vida eterna, da salvação e da identidade de filho de Deus. Isso aqui é extraordinário. Você pode ser a pior pessoa, pode ser o maior embusteiro, pode ser o maior vigarista, mas Jesus olha para você e diz: você é a coisa mais linda que existe. Eu sou apaixonado por você. Sou tão apaixonado por você que eu me destituí da minha glória e desci aqui para morrer no teu lugar, porque eu não quero te ver no fogo eterno, no fogo do inferno. O teu lugar é para estar comigo lá, de onde eu vim. Isso aqui é extraordinário. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu sou apaixonado pela palavra do Senhor. Aliás, meus irmãos, eu pensei que ia terminar a Bíblia, ler a Bíblia, só no dia 31 de dezembro, pois não é que provavelmente até o dia 20 desse mês eu termino de ler toda a Bíblia. Comecei no Novo Testamento, aí depois para o Antigo Testamento. Hoje eu estou lendo o profeta, comecei a ler o profeta Ageu. E como Deus fala. Oh, que coisa maravilhosa. É interessante, meus amados irmãos, vermos as transformações pelas quais Zaqueu passou naquele dia em decorrência da visita de Jesus. Quais são? Nós vamos ver. Eu fiz em 3 sessões. A primeira delas: a fama de Jesus atraiu a curiosidade de Zaqueu. Coloca o versículo 2 a 4. Lucas 19, 2 a 4. E eis que Jesus passou, entrou em Jericó, aí diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. A fama de Jesus atraiu a curiosidade de Zaqueu. João Calvino, ele expressou: a curiosidade e a simplicidade são espécie,
São uma espécie de preparação para a fé. Uma vez, quando eu, representante comercial, eu viajei para a cidade de Juazeiro do Norte e eu gostava de ajudar lá uma igrejinha pequena da Assembleia de Deus, bem pequenininha. Era mais ou menos só tinha uma porta. Mas era um povo cheio de muita fé, de muito poder. E a primeira vez que eu cheguei lá, depois de viajar quase 500 quilômetros, né, Joel? 500 quilômetros, saindo daqui de Fortaleza, depois da escola bíblica dominical da Igreja Batista, eu toquei para lá. Eu digo, vou hoje dormir lá em Juazeiro do Norte. E cheguei antes do culto. Aí fui para essa igrejinha. Quando eu cheguei da primeira vez, o pastor olhou assim e disse, aqui entrou um crente. E o Espírito Santo está dizendo que quem vai pregar é ele. E eu digo, eis-me aqui. E de repente, quando eu estava aqui pregando, entra um cidadão, um chapéu, tipo esse sertanejo mesmo, entendeu? Com aquelas coisas que vai da cavalo, né? As esporas aqui, e ele anda. Era um vaqueiro. Ele entrou. Aí, quando ele entrou, certo que eu terminou a pregação, eu fiz o apelo, foi o primeiro a vir. Aí ele foi e disse, eu gostaria de dar a palavra aqui. Aí o pastor, certo, deixou ele dar a palavra. Ele disse, olha, eu não sei por que eu entrei nesta igreja, mas fui induzido pela curiosidade. Fui induzido pela curiosidade. Você observa o que é que o Espírito Santo faz. Ele põe a curiosidade, entendeu? E ele veio e naquela noite recebeu a salvação, recebeu a vida eterna. Ele, porque eu viajava sempre para Juazeiro do Norte, aquele homem, ele criou um interesse tão grande pelo Evangelho e houve a transformação. Da última vez que eu estive nessa igreja, ele estava lá com a família dele toda. Pai, mãe, certo? A esposa, os filhos, uma coisa linda lá, quase que completa a igreja toda, porque era pequenininha. Porque, meu irmão, quando Jesus chega, há transformação. E o Senhor está aqui nesta noite para transformar. Ele quer te transformar. Em todas as áreas da tua vida. Certamente, Zaqueu, ele vendo que Jesus passava por ali, qual era a curiosidade de Zaqueu? Eu coloquei aqui uns pontos que eu achei que era realmente o que passava na mente de Zaqueu. Ele devia fazer a seguinte pergunta, deve ter feito a seguinte pergunta: o que tem sido comentado desse Jesus tem veracidade? Porque ele era um homem público. Ele estava vendo o que estava acontecendo no meio do público. Então, ele via que as multidões vinham para Jesus. Jesus atraía aquelas multidões. Era um campo de atração. Porque Jesus Cristo tem esse magnetismo, amado. Quem leu o livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança vai encontrar que existe uma lei chamada lei do magnetismo. É aquela lei que atrai as pessoas. Então Jesus Cristo, ele tinha esse magnetismo, ele atraía as pessoas. E certamente Zaqueu disse assim:
o que tem sido comentado desse Jesus tem veracidade? Uma outra curiosidade dele: qual a razão de tanta gente aí? Quem é esse Nazareno de tantos seguidores? O que é que eu estou perdendo por não vê-lo? E foi. A palavra do Senhor, coloca lá de novo assim, coloque lá novamente, 2:4. Você observa aqui, primeira atitude dele: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver. Primeira atitude de Zaqueu: ele o procurou. Observe uma coisa: a iniciativa, inicialmente, partiu do próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo poderia ter ido para uma outra cidade, mas Jesus Cristo, ele sabia que naquela cidade havia alguém especial. Jesus, ele antecipou-se e procurou, mas Zaqueu, ele também procurou a Jesus. Meu amado, Jesus Cristo está à sua porta, Jesus Cristo está à tua frente, Jesus Cristo está ao teu lado, Jesus Cristo está muito perto de você, te procurando. E quando há essa simbiose, esta união, essa identificação, essa identidade, essa coinonia, algo tremendo acontece na vida da pessoa. A palavra do Senhor diz assim: procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu quero dizer uma coisa para você: muitas das vezes o inimigo vai colocar todo o embaraço para não deixar que você chegue até Jesus Cristo. Jesus Cristo está te procurando, mas existem os embaraços. E o diabo, ele é especialista em colocar embaraço na vida de todos aqueles que precisam de Jesus Cristo. Quantos embaraços o inimigo tem colocado na tua vida, para que tu não se achegue até Jesus Cristo? Muitas das vezes você diz: hoje eu vou sair de casa, eu me alegrei, vou à casa do Senhor. Aí de repente aparece um embaraço. Não é verdade que eu estou falando? Sim ou não? Essa semana passada eu fui celebrar o casamento da nossa irmã Mariana aqui. Quase que eu não chego lá. E eu saí 1 hora antes do casamento. Eu e a pastora Célia. Quando chego ali na rodoviária, lá em Calcaia, ali na rotatória da estruturante, aí, meu Deus do céu, eu entrei agora numa situação. Os carros começam a rodar ali, o engarrafamento. E, de repente, passavam os carros de polícia. De repente, passavam quatro ambulâncias. Até chegar, meus amados irmãos, no viaduto do Antônio Bezerra, meu amigo, foi a coisa. E a gente olhando o casamento. Casamento, geralmente, quem atrasa é a noiva. Não é verdade? Todo casamento, quem atrasa é a noiva. Mas nesse casamento, quem ia atrasar era o pastor. E eu com a Célia orando. Aí liguei, eu digo: Célia, liga para o Paulinho. Paulinho é pastor, qualquer coisa, ele faz o casamento lá. Aí vi a notícia de lá, disse: já, o cortejo já está preparado, a cerimonialista.
E eu com aquela, eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Aí disse, Senhor, me mostra o caminho que eu devo entrar. Aí o Waze disse, entra pelo Conjunto Ceará. Vamos até o Conjunto Ceará. E foi quando vamos sair lá na Zé Bastos para poder chegar na Varaponga. Mas chegamos. E foi uma bênção. Amém? Porque o inimigo, ele coloca esses embaraços. Mas as armas poderosas da nossa milícia, que são poderosíssimas em Deus, estão à nossa disposição para desfazer todo e qualquer embaraço do diabo, toda e qualquer objeção, todo e qualquer pensamento, levando todo e qualquer pensamento cativo aos pés de Cristo Jesus. Zaqueu o procurou. Os empecilhos eram o quê? A multidão e a pequena estatura do cara. A gente ser baixinho é um problema, viu? Dizia um amigo meu que a maior alegria de um baixinho é que ele encontra um mais baixo do que ele. Então ele tinha dois problemas. A multidão que não deixava, e ele era muito baixo, ficava escondido da multidão. Como é que ele ia ver Jesus? A palavra do Senhor no verso, diz o seguinte: e correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, para o ver. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Meus amados, Zaqueu parecia uma criança. Ele deixou-se levar pela curiosidade. Ele correu e subiu numa árvore, uma atitude ridícula para uma autoridade pública, mas que transformou um homem pequeno em um homem grande. Ele não teve vergonha. Ele ficou semelhante a uma criança. E Jesus Cristo disse assim: o reino do céu pertence a quem? Às crianças. Se alguém quer o reino do céu, se faça como uma criança. Era o Espírito Santo falando a vida de Zaqueu. Corre! E ele correu. Parecia aqueles meninos que querem ver assim alguma coisa, partida de futebol, entendeu? E sobe na árvore. Aliás, os marmanjos que fazem isso hoje, né? Entendeu? Quantas vezes eu vi ali no estádio Presidente Vargas, quando estava vendo o clássico, o cara se trepava na árvore, ficava lá em cima da árvore para ver o jogo lá. Um risco tremendo. Mas aqui, nesse caso de Zaqueu, era o quê? Ele estava semelhante a uma criança. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Em termos espirituais, todos nós somos de pequena estatura. Pequena estatura para entrar no reino do céu. Somos todos pequenos demais para entrar no reino do céu. Infelizmente, muitos pecadores consideram-se grandes. Se medem pela sua estatura segundo os parâmetros humanos. Dinheiro, cargos, autoridade, popularidade e tantas outras coisas mais. Coisas que são abomináveis diante de Deus. Em Lucas capítulo 16, verso 15, coloque aí. Lucas 16, verso 15, olha o que fala a respeito disso que acabo de falar, dessas coisas mundanas que eu acabo de falar aqui. E disse-lhes, agora é Jesus Cristo dizendo, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é o quê? É o quê? É o quê? Abominação.
acreditam que tem tudo, as pessoas desse tipo acreditam que tem tudo, quando na verdade não tem coisa alguma. São pobres, são semelhantes àquela palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo dirigiu à igreja que estava na cidade de Laodiceia, do capítulo de número 3, verso de 17, Apocalipse 3, 17. Quando o Senhor Jesus, aquela igreja dizia assim: eu sou rica, eu tenho tudo, eu não preciso mais de nada. Tudo isso é abominação para o Senhor. O que o Senhor olha para uma pessoa é o coração humilde, é o coração quebrantado. E a um coração humilde o Senhor não resiste. Olha como diz a palavra assim, como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Os irmãos agora. E não? Palavras ditas para uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja riquíssima. Foi a igreja mais rica do começo da história da igreja, era a igreja de Laodiceia. Mas o Senhor diz assim: tu não sabe que tu és um desgraçado, pobre, nu, cego. E agora eu dirijo a palavra para a sua meditação. Jesus procurou os perdidos enquanto ministrava aqui na terra. Jesus Cristo era apaixonado pelos perdidos e ministrava a esses perdidos. Procurou Zaqueu e encontrou e o salvou. Lhe deu vida eterna, lhe deu uma identidade. Ele saiu da condição de criatura de Deus para a condição de filho de Deus, porque todo aquele que nele crê tem o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro como filho de Deus. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos quais não foram feitos pela vontade do varão, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Hoje, ele continua a procurar e buscar os pecadores através do Espírito Santo e da igreja, com a pregação do Evangelho. E a pergunta é essa, não precisa responder. Você é um deles? Será que aqui não existe um Zaqueu ou uma Zaqueia? Isso é que eu posso fazer. Será que aqui existe Zaqueus? Que Jesus está olhando para você, está lhe procurando, e você foi trazido aqui pelo Espírito Santo de Deus para ter esse encontro especial com Jesus Cristo? É uma pergunta que eu faço, não precisa responder. Em segundo lugar, a curiosidade de Zaqueu atraiu a atenção de Jesus. Verso 3. Lucas 19, 3. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aí vem o versículo de número 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Vai mais à frente. E quando Jesus chegou àquele lugar, olha aqui, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Para Zaqueu, era ele que estava procurando por Jesus, mas na verdade era Jesus quem o procurava. Pode colocar aí, Lucas 19, capítulo de número 10, aliás, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
está dentro deste contexto que nós estamos aqui a meditar. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Meus amados, não é próprio da natureza do pecador perdido buscar o Salvador. Em Romanos, no capítulo 3, verso número 11, diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Mas o Senhor, Ele te busca. E isso vem lá ainda do Gênesis, no jardim do Éden, quando nossos primeiros pais ali pecaram. Veja o que aconteceu. Quando os nossos primeiros pais pecaram, esconderam-se de Deus. Entretanto, Deus os procurou. Isso está em Gênesis, do capítulo 3, versículo de 1 a 10, não precisa colocar. Só vou citar aqui o versículo 9 e 10. Coloque o versículo 9 e 10. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Eles tinham se escondido, por causa do pecado. Se escondiam de trás de árvore, lá, dos arbustos. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Escondi-me. Então você vê que a atitude do homem, quando está em pecado, é se esconder. Isso, inclusive, é na nossa própria vida. Quando nós estamos em pecado, que não queremos confessar o pecado, nós ficamos macambúzios. Nossa fisionomia muda completamente. Nosso falar, nosso linguajar muda completamente. Nosso aspecto é um aspecto diferente. O próprio Davi, ele sentiu isso na própria alma, no espírito e no corpo. Ele viu, inclusive, a sequidão dos seus ossos. Há problemas psicossomáticos na vida de um pecador. Vem enxaqueca, vem dor na coluna, vem dor nas pernas, vem artrose, vem problemas digestivos, problemas cardiovasculares. O pecado é algo muito sério, o pecado não é algo para se brincar. E quando alguém está em pecado, a tendência dele é se esconder, é se afastar completamente de Deus, é se afastar da palavra, é se afastar da oração, é se afastar da igreja. Não era Zaqueu que estava ali procurando a Jesus, embora o texto diga isso aí, mas a maior ênfase da procura era Jesus procurando. Você observa que lá no jardim, quem foi procurar Adão e Eva foi o próprio Deus. E é sempre Deus que toma a iniciativa de nos procurar. Jesus diz para você: foi eu que ele trouxe aqui. Isso é para você que chegou desta noite aqui. Jesus diz para você: foi eu que ele trouxe até aqui. Ele trouxe porque convém a mim, sabe o quê? Pousar na sua vida. Amigo, amiga, não perca essa oportunidade. Concorde com ele. Hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus Cristo está se oferecendo. Jesus está dizendo para você: amigo, amiga, hoje convém me pousar na tua vida. Nesse mesmo texto da igreja de Apocalipse, capítulo 3, verso 22, tem uma passagem que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta,
que a maçaneta está pelo lado de dentro. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Aí lá dentro, sabe o que vai acontecer? Vai ser celebrada uma ceia. Aqui. Ceia é lugar de intimidade. É o seu. Ele quer ter essa tua intimidade. Em terceiro lugar, no texto, nós encontramos Zaqueu tornou-se convidado na sua própria casa. É uma coisa interessante, né? Jesus foi muito, assim, vamos chamar assim, atrevido, audacioso, não é? Já pensou se eu chegasse aqui e dizer, Paulinho, hoje me convém pousar na tua casa. Epa, vem. Mas Jesus disse isso para Zaqueu. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Sabe por que alegremente? Porque quando Jesus chega, ele contagia. Não é em vão que lá no livro de Neemias disse para aquele povo que estava ali chorando, vendo as muralhas de Jerusalém sendo reconstruídas, ele disse assim, não choreis porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas os que viram Jesus Cristo pousando na casa de Zaqueu murmuravam, dizendo que Jesus se tornara hóspede um homem pecador. No verso de número 7, Jesus respondeu àqueles homens, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, pode deixar. Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, aí ele vai dizer, pô isso aí mais à frente, vai mais à frente. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Amados, nossa vida é um palco de incertezas. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, nossa vida é um palco de incertezas. O dia começa e não se sabe como terminará. Não é verdade? Para Zaqueu, aquele dia terminou em alegre comunhão com o Filho de Deus. Aquele publicano, homem pecador, perdido e opressor dos seus patrícios, decidiu ver Jesus, decidiu ouvi-lo, decidiu conhecê-lo e teve a vida transformada. Era uma nova vida, era uma nova criatura, era um novo homem. A mesma coisa poderá acontecer nesta noite com você. E agora? Você veio aqui ver Jesus, e Ele está aqui. Decidiu ouvi-lo, e Ele fala com você por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Decidiu conhecê-lo, e Ele está aqui, se apresentando a você. Recebam e receba agora. Ele te convida a entrar, ele se convida a entrar na tua casa e diz, hoje veio vida eterna e salvação à sua casa.
pois também você é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Incline a sua cabeça nesse instante, meu amado. Põe a mão no seu coração. Aqueles que já são do Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm a Jesus Cristo na sua vida, aqueles que já deram pouso a Jesus Cristo na sua vida, que tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, esse tabernáculo. Faça nesse instante uma oração de gratidão, uma oração de agradecimento ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor um dia veio, eu abri a porta do meu coração, e o Senhor pousou e permanece dentro de mim, na minha casa, por todo sempre, por toda a eternidade. O Senhor tem domínio sobre a minha vida. E aquele que ainda não tem, se é que tem alguém aqui nesta noite, que ainda não teve essa oportunidade como Zaqueu teve, e que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, levante a sua mão assim, para que eu possa conhecer, e diga, dizendo: pastor, eu quero nesta noite entregar a minha vida, eu entrego a minha vida para o Senhor. Tem alguém aqui nesta casa, nesta noite, que está disposto nesta noite, como Zaqueu esteve disposto a entregar a sua vida para Jesus? Faça isso agora, em nome de Jesus Cristo. Tem alguém? Não tem ninguém? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.